Comecei a ver uma série agora na Netflix, bem interessante, né? Se chama Beberrena, né? O protagonista, ele entra exatamente no perfil que eu estou descrevendo. Claro que ali um pouco exagerado, né? No caso ali mostra um homem ao qual que ele é um beta, né? E blue pill. Então o cara, ele deixa as pessoas tomarem a rédea da vida dele, certo? E a trama vai se desenrolando com o protagonista se ferrando ao longo do tempo, entrando em inúmeras situações, ao qual mesmo permitiu, né? E chega um momento da série que ele não aguenta mais esconder o que ele está sentindo. Como ele era um comediante, em um dos shows, né, é praticamente um spoiler que eu tô dando aqui, em um dos shows que ele faz lá de comédia, né, ele acaba revelando as inúmeras situações ao qual ele passou, né. Então ele começa a explanar a história dele, né, pro público, né, e tentando demonstrar também a dor que ele sentia, né. E claro, isso chocou ali os- as pessoas que estavam assistindo aquele show, né? Aquele evento. E mas o interessante dessa série é que vai mostrando como é que a vida dele foi entrando naquele caos ali, né? Fica nítido ali que ele era um cara que ele acabou aceitando a realidade dele. Ele não tinha um deslumbre do futuro, né? Pra te ver que na série ele morava com a mãe da ex dele porque ele não tinha condições, né, financeiras de alugar um apartamento, uma casa, alguma coisa, né? Não tinha uma organização também e, e ele não ganhava muito, né, daquelas comédias ali que ele fazia, aqueles eventos ali, aqueles shows ali que ele fazia. Então, assim, ele é praticamente um cara fracassado. Mas o fracasso dele vai se explicando ao longo do filme. Não foi do nada. Ele era um cara omisso. Um cara que não tinha posicionamento nenhum, né? Uma pessoa que por não ter fibra, por não ter uma posição definida, nem de lado A, nem de lado B, ele ficava suscetível na mãos de pessoas manipuladoras, porque sabiam da fragilidade dele, por ele ser um cara morno, por ele ser um meio termo. Então ele sempre ficou na mão dos outros. E aquela série curta ali, de 7 ou 8 episódios, ele é tão realista que ela é baseada em fatos reais. É uma história real que eles se basearam para fazer aquela série. Ele, ao longo da série ele é perseguido, né, por uma mulher, né, porque ele acabou dando confiança a ela, né, ela também era uma mulher que tinha problemas, né, uma pessoa provavelmente borderline e com transtornos bipolar e mais algumas coisinhas, acho que psicopatia também, pelo que aparenta ali a pessoa tinha. Quando ele decide informar a polícia do que estava acontecendo, ele acaba descobrindo que ela era uma criminosa, né, que já tinha praticado vários atos e ela tinha
o costume de mudar a identidade. Então ela falava que tinha um nome, tinha outro, usava documentação falsa, então né, ela tinha vários nomes. Mas o que eu quero dizer é que a série vai mostrando, né, por etapa, as situações que ele vai se envolvendo por conta de não ter um filtro, né, de não ter uma dignidade, um amor próprio. Então, ao longo da série, ele se depara com essas situações, né? E o pior de tudo é que ele não consegue sair, né? Ele não tem força, ele não tem ânimo, ele não tem energia, ele não tem coragem de lidar com os desafios e as dificuldades que aparecem na vida dele. Então, ele sempre, quando ele tá para resolver alguma coisa, né, ele faz que nem tipo o Mangina, que foi traído lá, ele aceita aquilo, mesmo a pessoa errando com ele, e acaba sendo prejudicado por isso, né? Então, é um personagem realista, né? Existem milhares, milhões igual a esse homem, que apenas são pessoas neutras, né? Sem um senso crítico, né? Sem uma habilidade de fazer um filtro das pessoas. Então, ele também tem aquele lance da carência dele, que ele não aceita que é carente, mas a carência dele, que não é curada, não é resolvida, acaba prejudicando ele, que ele acaba entrando em situações, relacionamentos ali, ao qual, se ele fosse um homem com o mínimo de dignidade, ele não teria entrado. A série também ressalta a questão do apetite sexual do protagonista, né? Que ele se vê numa armadilha e não consegue sair disso, né? Mostra ali o vício dele pela masturbação, o que é muito comum nos jovens e até nos homens adultos, né? É muito comum isso. Então ele está nesse ciclo vicioso. Além de toda a questão de ele ser omisso, de ele não lutar pelo seu corpo, pela sua vida, ele ainda tem o problema do vício sexual, né? O que é muito comum aqui até no nosso país, né? Uma coisa que eu acredito que seja global. Mas, assim, para quem quer entender um pouco do que eu estou falando, dá uma olhada nessa série, é bem interessante. Em alguns pontos ali ela é meio pesada, porque ela mostra uma realidade ali ao qual as pessoas não estão acostumadas a enxergar, mas acontece o tempo todo. E fica descrito aí que esse perfil é um perfil de um homem, sim, neutro, né? Que ele está ali em sua neutralidade, ele é uma pessoa que não tem uma crença, ele não tem, é uma pessoa, é um zero, né? Só que o ser humano ele não tem ideia de quando se tem esse perfil, o quanto que essa pessoa vai ser prejudicada por isso. Porque a ideia que nós temos é que aquilo vai elevar, né? Mas é o que acontece totalmente ao contrário. Então eu estou encerrando o vídeo. A série é um tanto pesada. A princípio o início ali é bem neutro, é bem engraçado e tal. Que ele trabalha também como barman, né? Na verdade, agora eu me lembrei, não trabalha só no stand-up. De início ele trabalhava como barman.
Até que uma cliente, né, na verdade, uma pessoa que não costumava ir naquele bar, vai lá e pede um refri diet. E até o protagonista ele percebe que ela sempre solicitava aquele refri diet, né? Ela era uma pessoa obesa e ela nunca tomava o refri. Só que era uma pessoa que dava atenção para ele, uma pessoa que elogiava ele, né? Mas com o decorrer, né, do episódio, dos episódios, ela vai demonstrando uma psicopatia, né? E ela começa a perseguir esse cara. Então, ela tem uma habilidade incrível de espionagem, né? Ela consegue descobrir as coisas, consegue acesso a algumas informações, está sempre stalkeando ele ali, espionando as redes sociais dele. Mas o que eu quero chegar é nas qualidades dele, né? Porque ele começa a se envolver em vários problemas, alguns ligados a ela, até porque ela, pelo fato dela ter aquele apego, aquele exagero, aquela coisa de querer ter ele, aquela carência, ele acaba desenvolvendo isso também. Porque ela falava coisas bonitas, por mais que ela fosse uma pessoa estranha, e tipo, né, psicótica, né? Ela, como é que eu posso te dizer, enchia o ego dele. Mas o que eu quero dizer é que ele se prejudica no filme, até uma história real, né? E ele se prejudica em inúmeras situações e ele não teve a coragem de lidar com os problemas, né? Ele fugia dos problemas, ele deixava pra lá, ele fazia que nem eu falei no vídeo anteriormente, ele acabava fazendo ou sendo um tanto faz, né? Ele não dava importância para a vida dele, sabe? E tu vai vendo ali ao longo da série as situações críticas que o cara vai se envolvendo, até por ter uma carência afetiva, né? Acredito que isso aí seja o potencializador do problema, né? A carência dele é como de todo homem. Acho que é uma das emoções, assim, ao qual o homem tem que lutar arduamente é a carência. Pois, se a carência não for tratada, de forma preventiva, né, e rápida, né, muitas vezes a carência se desenvolve pela falta do afeto, né, materno, né. No homem é dessa forma que acontece. Então, o homem ele cresceu ali muitas vezes sem muito carinho da mãe ou com exagero de carinho, né? Aquilo é tudo que é demais faz mal. Então, muitas vezes o problema é esse realmente, quando acaba desenvolvendo essa carência por falta de carinho ou por excesso, entendeu? Então, por isso que os pais, a mãe, né, principalmente, tem que equilibrar. O homem, então, tem que equilibrar muito mais isso, né? Porque o homem não pode exagerar na dose, né? Nem o homem, nem a mulher, né? Porque vai estragar aquele indivíduo. O homem ele tem que ser preparado para a vida. O menino, o adolescente, o jovem, ele tem que ser preparado para a vida, né? Sem exageros. Desde cedo, o papel dos pais é sim prover, né, os alimentos, a moradia para o filho, mas é necessário também o choque de realidade. Aos poucos ali tu vai ensinando o que é certo, o que é errado,
que pode acontecer se tu fizer tal coisa, né? A lei do retorno, a lei da impunidade, não é porque no nosso país nós temos uma lei, uma legislação fraca, né? Que muitas vezes, ao invés de resolver o problema, acaba criando mais. Não é por isso que o homem não vai ser punido de outras formas. O mundo pune, Deus pune, né? Existem outras energias, existem outras leis no nosso planeta que não são as leis humanas, né? E a gente tem que ter uma noção que a gente não tá só. Então, cedo ou tarde, a gente vai pagar pelos nossos crimes, né? Pelos crimes, pelas nossas desavenças, e tudo isso vai ser cobrado em vida. Mas o que eu quero dizer é que o fato do protagonista ser omisso, não ter uma posição definida para nada, né? Ele demonstra ali na série que ele é um indivíduo moderno, né? Ele não é aquele homem à moda antiga, entendeu? E por causa dessas questões, ele não tem uma ética, ele não tem regras para viver, ele acaba ficando preso, talvez por liberdade demais também, ele acaba ficando preso, naquele lobby viciante, onde a carência e a promiscuidade são as melhores coisas que ele tem para sobreviver, naquela realidade dele, que era uma realidade deprimente. Ele tinha ideia disso. Ele tinha ideia que as piadas dele era ruim, que não, que não agradava, a plateia. E diante de tudo isso, é nítida a impotência que ele tinha, né? É um personagem, que mostra realmente como o mundo funciona. Então, o homem, ele tem que fazer valer a sua vontade. O homem tem que se impor. Ele não pode ficar em cima do muro, né? Eu vejo isso, que todo homem é aquele que fica neutro, né? Que deixa as pessoas guiarem a sua vida. Esses são os que acabam se ferrando, que são prejudicados, né, o tempo todo. Porque no momento que tu não tem uma opinião formada, que tu não decide as coisas, alguém vai decidir, entende? E é isso que é uma coisa que eu venho salientando. Eu fiz até um texto uma vez falando disso, né, da falta de atitude do homem moderno, que permite tudo, que é permissivo, que muitas vezes abaixa a cabeça para evitar um confronto, uma discussão. E eu não tô falando assim pro cara ser um doido maluco, se tornar uma pessoa agressiva. O que eu tô dizendo é que o homem ele precisa lutar pelos seus ideais, pelos seus objetivos. O homem ele nunca vai obter nada se ele não tiver um objetivo traçado. Não tem como chegar na chegada se ele não sabe nem onde é o caminho. Tem que estipular um caminho. Mesmo que tu não saiba aonde ele vai dar, tem que ter um objetivo traçado. Um objetivo final. Uma meta. Entendeu? Acho que já é hora do homem acordar. Do homem entender que ele está sendo prejudicado o tempo todo. Que ele se tornou um inimigo do Estado. Que ele está sendo substituído de forma gradativa pelo sexo oposto. Que o sexo oposto está sendo melhorado para que o homem seja substituído de vez, né? Não só pelo sexo oposto,
quanto por inteligência artificial. Então fica bem nítido que o protagonista da série ele não consegue resolver essas situações por causa da falta de firmeza, de atitude que o mesmo tem. Ele fica nítido que ele deixa as situações desenrolarem, né, para ver o que vai acontecer ali. Só que ele sabe, né, que ele pode evitar aquelas situações, mas ao mesmo tempo ele não sabe como, né? Então, devido a essa incapacidade do mesmo, ele entra em inúmeras situações que ele não consegue solucionar, né? E a vida do indivíduo vai se tornando uma bola de neve e vai crescendo. E os traumas que o protagonista tem acabam por aumentar cada vez mais. Ou seja, o protagonista daquela série ali, Bebê Rena, ele é totalmente contrário do que o homem deve ser. Totalmente contrário. É um cara que não sabe dizer não, que não tem pulso firme, que não consegue analisar o seu entorno, porque as situações vão se desenrolando e ele tem como evitá-las e ele não o faz por medo, por neutralidade, por mansidão. Por mais que seja uma série que ela chega a dar raiva no telespectador, é uma série Red Pill, porque querendo ou não, acaba demonstrando a realidade, né? Não é à toa, é uma série baseada em fatos reais. Claro que provavelmente com algumas adaptações, né? Mas eu me recordo quando meu irmão me informou dessa série, ele falou, é uma série no qual a mulher ela acaba perseguindo o cara, não sei o que, é bom tu ver. Eu falei pra ele, então é uma série realista, né? É uma série Red Pill. Aí ele até mexeu comigo, né, que não tinha nada a ver. Aí eu expliquei pra ele, não, porque Red Pill que eu falo é uma série desperta, né, que consta com verdades, né, e mesmo sem saber que era baseado em fatos reais. Daí na sequência ele me disse assim, é uma série baseada em fatos reais aí que tá ficando bem conhecida. Eu acho que o vídeo tá longo, gurizada. Vou encerrando então por aqui. E eu já tô planejando aqui o próximo vídeo. Um abraço e até mais.